Deixe-me dar alguns exemplos disso aqui, e a minha pregação vai girar então, em torno disso então. Dar alguns exemplos de como isso acontece, de como nós vemos isso na Escritura. Deus sendo soberano sobre todas as coisas, mas o homem sendo responsabilizado por seus pecados. Primeiro exemplo é Faraó. Paulo diz aqui em Romanos, faz uma citação de Êxodo capítulo 4. Endurecerei o coração de Faraó. Deus diz para Moisés, vai até Faraó para que ele liberte o povo. Peça a ele isso. Mas o texto bíblico declara que Deus iria endurecer o coração de Faraó. Faraó iria dizer não. Por quê? Porque ao dizer não, Deus enviaria as suas maravilhas, as 10 pragas. Deus chama de maravilhas. E assim o seu nome foi anunciado em todo o Egito, que era a superpotência da época. Eu te endurecerei. Deus diz, eu te endurecerei. O que isso significa? Ora, Martin Lloyd-Jones explica em seu comentário de Romanos assim: há o perigo, está ali, né? Há o perigo de supor que a expressão endurecerei significa, com este propósito eu te criei. Portanto, devemos descartar qualquer noção de que Faraó foi criado para essa finalidade. Ele continua, Martin Lloyd-Jones continua. Não significa que Deus tinha criado o Faraó para que fizesse isso, mas que Deus, tomando o Faraó, como ele era, pecador e incrédulo, endureceu o coração dele com vistas ao seu propósito. Endurecerei é o seguinte, eu não vou permitir que ele se arrependa. Esse é o significado. Eu não vou permitir que ele se arrependa e creia. Ora, como que Deus faz isso? Deus faz isso colocando maldade no coração humano? Não. Deus faz isso retirando a sua graça. Martin Lloyd-Jones mais uma vez. Deus não cria o mal nem o coloca aqui ou ali, mas ele agrava o que está aqui ou ali com vistas ao seu grande propósito. Deus nunca fez de Faraó um incrédulo, mas porque ele era incrédulo, Deus agravou ou endureceu sua incredulidade, a fim de levar a efeito o seu grande propósito, de mostrar o seu poder e a sua glória. Vou dar um exemplo disso mais explícito. Marcos capítulo 4, verso 10. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Está vendo? Essa é uma maneira que Deus, ele endurece o coração dos homens, ele impede que os homens ouçam, se arrependam. Ele fala por parábolas. Então aqui a gente vê um exemplo claro disso. Deus dizendo, não vou salvar vocês. Nossa, mas Deus não pode fazer isso. Claro que pode, o que lemos aqui agora há pouco. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Mais uma vez, lembre-se disso, gente. Deus, ele nunca pode ser injusto, mas ele nem sempre precisa ser misericordioso. Deus nunca pode ser injusto. Ele sempre tem que dar aquilo que nós merecemos. Mas não é a obrigação dele dar além do que nós merecemos. Isso é misericórdia. A salvação é isso. Todos nós somos pecadores. Deus não tinha que salvar ninguém. É claro que ele pode fechar a porta a alguns e dizer, vocês, eu não quero que vocês entrem. Eu não quero que vocês comam da minha ceia. Por que ele não pode fazer isso? É claro que ele pode. E é isso que o texto está dizendo aqui. Deus disse, eu não quero que essas pessoas sejam salvas. Com eles eu vou falar em mistério, para que ouvindo eles não entendam. Não entendam. Eu vou fazer isso. Está claro aqui o texto. Sabe uma segunda maneira que Deus endurece o coração dos homens para que eles não se arrependam? Romanos 1,16. Por causa disso, entregou Deus as paixões infames. Deus ele entrega essa expressão. É como se fosse o seguinte, o homem é um cavalo selvagem, e Deus o freia. E aí o homem ele não é pior, porque Deus está o freando. Um dia Deus diz, ok, vou endurecer o seu coração. Vou permitir que o seu estado de perdição seja ainda pior. Como? Deus coloca a maldade naquele cavalo selvagem? Ele apenas solta a rédea. Ele entregou. Essa é a expressão bíblica. De modo algum, a Bíblia vai dizer que Deus colocou maldade no homem. De modo algum, a Bíblia vai dizer que Deus induziu o homem ao pecado. Lembra de Tiago? Ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça.